Olá chicos, como estão? Bem-vindos à nossa super aula de Masterclass Espanhol para seu sucesso. Estou bem-vinda por se animar a me acompanhar nesta jornada de aprendizado de espanhol para seu sucesso profissional. Vai ser uma semana cheia de conteúdo e atividades para você aprender muita coisa relacionada com o espanhol, mas sobretudo dar aqueles primeiros passos para dominar o espanhol para seu sucesso profissional. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te explicar, né? Já vamos a começar a aula explicando coisas, né? É o que significa a palavra sucesso. Muitos de vocês já devem estar relacionados com o que significa ela no espanhol. A palavra sucesso, em espanhol, ela significa de êxito. Êxito. Então, quando eu falo que a gente vai ter uma masterclass para seu sucesso, em espanhol seria que vamos ter uma masterclass para seu êxito. Êxito. Agora, se a gente procura o que significa a palavra êxito, né? Que a primeira dica que eu vou falar para vocês nesta aula é que sempre que vocês quiserem procurar alguma palavra que vocês não têm certeza o que significa em espanhol, tem que procurar na Real Academia Espanhola, que eles são a instituição principal que estabelece os conceitos, definições, gramática de espanhol. Então, a primeira dica de nossa aula é isso, Real Academia Espanhola, para procurar os significados das palavras ou da gramática. Agora, o que significa éxito? Se procuramos essa palavra na Real Academia Espanhola, nós vamos a conseguir que significa o resultado feliz. Resultado feliz de nossa jornada. É por isso que eu gosto muito de utilizar essa palavra. Porque quando eu falo masterclass para seu sucesso profissional, é porque a gente vai conseguir ter uma aula onde o resultado dela vai ser um resultado feliz, próspero, com êxito para seu sucesso, para seu êxito profissional. Então, sabendo isso, vamos agora sim começar com nossa masterclass de hoje. Lembrando que vai ser uma semana de aulas e atividades o que a gente vai ter. Então, vamos lá. Então, para ninguém é um segredo que cada vez são maiores as oportunidades que nos está dando o aprendizado espanhol, dominar o espanhol. Por quê? Porque cada vez são mais as interações, conexões, relações que a gente tem no Brasil com os diferentes países que falam espanhol, dando-nos a oportunidade de poder não somente conectar com pessoas, sino até crescer e nos beneficiar em nosso trabalho, em nossos projetos com o aprendizado espanhol. Agora, quando eu falo que eu quero te ensinar o espanhol para você dominar ele, é porque mais que falar, quando você domina a língua, quando você compreende a língua, quando você consegue se comunicar, já o objetivo está sendo alcançado. Porque lembra uma coisa é falar, mas não sempre a gente vai conseguir falar aquele negócio sem sotaque, a gente vai conseguir, conhecer todas as gírias, porque para isso, uma vida de estudo que a gente tem. Olha, eu sou da Venezuela, eu tenho já mais de eu morei quase 5 anos no Brasil, e eu ainda assim falo com sotaque, mas não significa que o fato da comunicação não esteja se dando. Então, por isso que mais que a gente quer falar espanhol fluente, né, é dominar o espanhol. Você conseguir se sentir confortável para se comunicar, para explicar alguma ideia e conseguir se desenvolver nessa língua. Então, daqui para frente, a gente sempre vai falar que hoje vamos a dar o primeiro passo para dominar o espanhol, focado em seu sucesso profissional. Então, vamos lá. Por isso, né, para nós conseguir esse domínio do espanhol, para nós conseguir esse aprendizado espanhol, eu preparei durante esta semana uma verdadeira imersão da língua espanhola. Ou seja, que eu vou estar te dando material, ferramentas, técnicas que você pode aproveitar a seu favor para o aprendizado espanhol. Que além de estar aprendendo espanhol, que é um fato que é super importante, vamos aprender a
como usar o espanhol a nosso favor. Muitas vezes a gente pode saber falar, mas no caso que a gente tem uma reunião, que a gente tem uma apresentação, que a gente tem uma tarefa, no momento de escrever, as mãos ficam geladas. É por isso que esta semana, além de aprender vocabulário relacionado com o trabalho, além de aprender técnicas relacionadas até como a gente se estruturar no aprendizado espanhol, vamos aprender um pouco a como a gente pode redactar, neste caso, e-mails, quando a gente quer mandar e-mails, correios, né, para alguma pessoa da empresa, para alguma família, para alguma pessoa com a qual você quer se comunicar. Então, vai ser uma imersão total, onde vou estar falando em português, em várias etapas da aula, né? Porque eu quero que todo mundo fique por dentro, que todo mundo entenda. Provavelmente, vocês que estão assistindo essa aula são de diferentes níveis de espanhol, mas mesmo que você seja do nível 0, que você não saiba nada, ou que já você tenha um bom conhecimento de espanhol, a aula vai ser útil para você, você vai conseguir aproveitar. Por quê? Porque uma aula específica, né, para você aprender um conteúdo, um vocabulário além do básico que a gente normalmente aprende no início do aprendizado espanhol, tá? Então, quando a gente entra, porque vai ser nossa aula de espanhol, aí vai começar a falar em espanhol, claro, bem tranquilo, não vai falar rápido, pode ficar tranquilo, para vocês mesmos se demonstrar que mesmo não sabendo nada, você consegue compreender o espanhol, porque o espanhol é uma língua complexa, vocês sabem que é uma língua irmã entre o português e o espanhol, só que também precisa prestar atenção, se focar para conseguir um entendimento dela. Então, pode ficar tranquilo que a imersão do espanhol você vai ter esta semana, coisa que vai ser maravilhosa para você se demonstrar que consegue aprender espanhol e conseguir se manter constante durante o tempo. Então, vamos lá. E por que a gente faz tudo isso? Como estou te falando desde o início, a gente já está aprendendo espanhol, não é somente porque é uma língua linda, não é somente porque é uma língua que é bem parecida ao português, ou porque é uma língua romântica, né? Para quem não sabe, o espanhol é considerado uma língua romântica, igual que o português, porque ele é derivado do latim. Senão que a gente faz isso porque a gente, através do espanhol, está vendo uma oportunidade que pode te permitir melhorar através do seu currículo profissional, neste caso, para ter melhores oportunidades no seu emprego, melhores oportunidades até de conseguir um melhor emprego, um emprego que você está desejando, que você está sonhando, até para conseguir uma melhor participação nas reuniões, para você conseguir não somente se virar no português ou no portunhol, sino falar português mesmo. Com o aprendizado do espanhol, você consegue se realizar e se sentir mais confiante para alcançar as metas em sua vida. Por quê? Porque está te dando oportunidade não somente para melhorar em seu emprego, ou para melhorar suas habilidades, ou melhorar seu currículo, sino está te demonstrando que você é capaz de aprender mais uma língua para se desenvolver, para comunicar, para crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, por isso, hoje nosso foco vai ser aprender espanhol para seu sucesso profissional. E como é que eu cheguei nessa metodologia? Como que eu cheguei neste planejamento de estas aulas que hoje eu trabalho como professora de espanhol? Eu já tenho quase 5 anos de experiência no ensino de espanhol focado para brasileiros. Através de minha experiência morando, estudando, vivendo no Brasil, que também tive que aprender o português, porque quando eu cheguei no Brasil eu não falava muito bem português, realmente não falava quase nada. Eu consegui identificar quais são suas necessidades reais, estabelecendo quais são suas similitudes, quais são suas diferenças e como elas podem se complementar no momento de aprender espanhol. Por quê? Todo mundo sabe que o espanhol e o português têm muita coisa parecida, mas quanto mais a gente estuda, também percebe que tem muitas coisas que não tem nada a ver. Se a gente consegue identificar o que realmente você precisa saber, o que realmente vai ficar interessante para você, além de você ficar animado durante o aprendizado da língua, você vai conseguir valorar mais todas as coisas novas que você vai ficar aprendendo do espanhol. É por isso que quando eu faço minhas aulas, quando eu estruturei minha metodologia, foi através de o que você realmente precisa,
sem esquecer o básico, porque sempre a gente tem que lembrar as coisas básicas, a gramática, que é muito importante. Mas, sobretudo, eu baseio minhas aulas, e vocês vão ver isso, no que é a criação de uma rede de palavras, o que eu falo, uma família de palavras, para você concatenar o significado delas e relacionar elas na língua de espanhol. Sim, por quê? Porque muitas palavras a gente acostuma, como se fala isso em português? A tradução em espanhol é isso. É bom, não é ruim. Mas quando você cria consciência e relaciona um significado de uma palavra com outra coisa que vai te permitir lembrar, o poder que vai ter esse aprendizado para fixar em sua cabeça vai ser único. E é por isso que eu gosto muito que a partir de uma palavra, tentar estruturar mais outras palavras que relacionadas com essa você conseguir aprender e até mais nunca esquecer. A gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Aqui podem ver já quantas pessoas já de aula. Eu estava já fazendo um cálculo, acho que já estou quase por 200 estudantes que passaram por minha metodologia, por meu estudo, por as escolas onde eu trabalhei e que realmente me permitiram ter esse contato, essa empatia para conhecer a vocês e saber que é o que realmente precisa no momento de aprender, sabendo, que todos temos diferentes necessidades, temos diferentes dificuldades ou facilidades no momento de aprender. Então, realmente, eu tratei que nosso aprendizado fosse o mais integral possível, considerando todas as possíveis dúvidas, perguntas que poderiam ter. Então, vamos que vamos. Aqui eu compartilho com vocês um dos depoimentos de meus estudantes que tive a oportunidade de ter aula com ele e gostaria muito que vocês escutaram ele e o que ele falou durante as aulas que tivemos juntos, além que eu fiquei preparando a ele para ele viver na Argentina, ele foi trabalhar para a Argentina, ele ficou um ano para lá e um ano antes eu fiquei dando aula para ele para preparar nessa experiência laboral que ele tive. Então, espero que escutem ele o que ele falou da experiência das aulas. Hola, bueno, para mí es súper fácil hablar de las clases de español con Ira, porque además de mi ex profesora de español, Ira Nel hoy es una gran amiga que tengo y es parte de la historia de mi español, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de vivir en otro país y mientras estaba en Brasil estudiaba español con Iranel y me acuerdo que las clases eran siempre muy fáciles de entender porque Irán nos daba ejemplos del día a día con libros, con videos, hablaba de la idiosincrasia de los países, no solo de Venezuela, que es donde es ella, pero de Argentina, de Chile, de Colombia, de varios países, así que era más fácil entender un poquito del día a día, de cómo era hablar español, ¿no? Entonces, yo cuando llegué en este país fue muy fácil de comunicarme, entendía las expresiones, las jergas, mucho porque hablábamos de esto en las clases. Los ejemplos eran siempre muy actuales y bueno, gracias por todo, Iranel. De verdad fuiste fundamental para el proceso de aprendizaje de mi español y para el español que hablo hoy, ¿no? Chicos, beleza? Agora vamos a começar com nossa aula, mas antes de começar ela, eu queria te falar duas coisinhas. Por favor, feche o telefone, deixa longe dele, porque eu quero que vocês fiquem bem focados em nossa aula. Eu vou estar 100% com vocês, então eu quero que vocês estejam 100% comigo. Então, as distrações pode deixar da porta para fora. E, por favor, tente pegar uma caneta ou um lápis que vocês vão precisar para tomar todas as anotações que eu vou te dar com respeito à aula. Então, falado isto, vamos a começar. Primeira coisa, eu acho já muitos de vocês podem me conhecer, mas eu acho importante que vocês saibam quem sou eu. Meu nome é Iranel Gonçalves, como já falei, e o espanhol é minha língua nativa. Minha primeira formação é engenharia mecânica, eu sou formada em engenharia mecânica e no Brasil tive a oportunidade de fazer um mestrado em biomédica. E fazendo mestrado em biomédica, precisando, tendo que trabalhar para conseguir pagar meu mestrado, foi que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como professora de espanhol.
Ali foi passando o tempo, foram passando os anos e foi a educação, né, o que me marcou, o que eu gostei, o que aprendi a desfrutar, a curtir, a conectar com as pessoas. E é por isso que depois dessa experiência, ficar trabalhando nas escolas, eu decidi me independizar e criar o que hoje é conhecida como Espanhol com Ira. Realmente, no começo, eu comecei trabalhando só nessas escolas, mas foi depois por uma oportunidade que um estudante me deu, que ele me quis contratar por um período inteirinho de aulas, e ali eu falei, é meu momento de começar eu como professora, como Espanhol com Ira, e ali comecei a criar o YouTube, comecei a criar o Instagram, comecei a criar, sabe, até um site, até o curso de espanhol para sucesso, porque realmente eu comecei a perceber essas necessidades que tinha no ensino de educação, né? Dessa forma tradicional que mesmo eu considero que ela é boa, ela pode melhorar. E sendo eu nativa da língua, que também estava aprendendo português, que eu estava, sabe, observando com outra perspectiva o aprendizado do espanhol, porque eu tive que aprender o português, foi quando eu senti essa necessidade de vamos a fazer isso agora melhor. E foi quando eu decidi criar o curso, foi quando agora comecei a trabalhar com minhas aulas sozinha. E realmente o que agora está me deixando mais completa e mais agradecida de poder fazer. Então, realmente, começou com uma necessidade, mas que agora se transformou em uma paixão, que é o que eu faço agora. E espero que vocês desfrutem desta aula, do todo o conhecimento que eu tenho que te passar. Muitas de meus conhecimentos se complementam por minha formação que eu tenho também como engenheira, inclusive agora nesta aula de espanhol para business, porque eu já tive que trabalhar em empresas, tive que trabalhar durante meu mestrado com outras companhias e realmente sei como é o ambiente laboral e como falando do jeito certo, com o vocabulário certo, na língua certa, pode te trazer muitos benefícios. Então, vamos que vamos. E lembrando, né, não podia esquecer de falar disto, é que ao final desta semana de aprendizado do espanhol, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai abrir as vagas do meu curso Espanhol para o Sucesso. E depois a gente vai falar disso com mais detalhe, mas só para vocês ficar de olho que a semana que vem vai estar disponível para vocês com uma super oferta no curso Espanhol para o Sucesso. Então, vamos lá. Ok. Nossa aula de hoje, ela vai estar, nossa semana de aulas, ela vai estar determinada por 3 aulas principais. Na primeira de hoje, na segunda-feira, depois na quarta-feira e a última na sexta-feira. Agora, durante a terça e a quinta-feira, a gente vai ter entrevistas especiais com profissionais nativos da língua que eu fiz para eles, para vocês escutar a pessoas nativas da língua falando do mundo laboral, do mundo empresarial em espanhol. É super interessante porque vocês vão conseguir se expor a pessoas nativas, igual que eu, falando em espanhol, onde todo o vocabulário e tudo que estou te falando hoje você vai conseguir treinar durante as aulas adicionais que eu vou te dar na terça e na quinta. Lembrando que este masterclass vai ser 100% online, é 100% gratuito. Pode se inscrever e você pode assistir às aulas a seu ritmo, a seu tempo, mas lembrando que todas as aulas só vão ficar disponíveis por uma semana. Então, se você não começou na segunda-feira, tudo bem, mas tente correr atrás com as aulas porque elas vão ficar disponíveis 6 dias, que será uma semana, ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos focar principalmente no aprendizado do vocabulário para reuniões e negócios, ok? Depois, amanhã, eu vou liberar para vocês a apostila que eu vou te passar, mas a entrevista com um profissional que fala espanhol nativo para vocês acompanhar ela. Nossa aula da quarta-feira, a gente vai aprender a como redactar e-mails em espanhol, que está super legal, porque eu te dou dicas de gramática e dicas de como você redactar e-mails, assim que está super legal. Depois vou te liberar mais uma entrevista onde você vai escutar dicas
de orientações que profissionais da área, tanto da área profissional, podem te dar relacionada com o espanhol. 100% em espanhol a entrevista. E a última aula da sexta-feira, eu vou te dar técnicas de como você gestionar seu aprendizado do espanhol, para você conseguir realmente se manter e fazer metas que sejam perduráveis no tempo. Masterclass de espanhol. Vamos lá. Por que aprender espanhol? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, por que aprender espanhol é uma das maiores oportunidades para seu sucesso profissional. Então, não sei, mas já muitos de vocês deveriam saber que o espanhol é uma língua que é falada em mais de 21 países. Você aprendendo espanhol, você vai conseguir se comunicar em mais de 21 países. Você já pensou que já falando português e falando espanhol, você vai conseguir se comunicar em muitos países, vai conseguir essa liberdade geográfica na comunicação. Também, o espanhol, como já poderiam pensar ou perceber, é a segunda língua mais falada do mundo depois do chinês. São 577 milhões de pessoas que falam espanhol. Então, imagina a segunda língua mais falada no mundo. Cada vez se faz necessário o aprendizado espanhol para cada vez se complementar esse estudo em lo que seria na aplicação do dia a dia, em suas oportunidades, tanto laborais como pessoais. E agora, se você já fala inglês, já fala português, claro, e aprende a falar espanhol, você estaria conseguindo se comunicar com 80% da população do mundo. Pensou? Falando inglês, mais falando espanhol e já falando em português, claro, você conseguiria se comunicar mais com 80% da população do mundo. Gente, é muita coisa legal. Incrível o poder que pode te dar o aprendizado das línguas, só com essas 3 línguas. Também, para quem não saiba, cada vez nestes últimos anos são maiores as relações comerciais que tem Brasil com diferentes países que falam espanhol. Neste caso, já é 15% das relações comerciais que tem Brasil são com países que falam espanhol. Então, cada vez são maiores os negócios, as empresas que fazem relações com o Brasil, comerciais, para o trabalho, para criar esse comércio entre eles. Então, realmente, o espanhol está sendo cada vez mais presente em nossas vidas, querendo ou não. E já para fechar com um dado curioso, você sabia que o espanhol é a segunda língua mais utilizada nas redes sociais? Ou seja, redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn é onde mais podemos encontrar que o vocabulário principal que a gente utiliza é o espanhol. A segunda língua mais utilizada nas redes sociais é o espanhol. Então, o espanhol está em qualquer lugar, tá? A gente está ficando como que, nossa, meu Deus, tem espanhol em todo mundo. Então, por isso que realmente é importante, porque já você conseguindo dominar o espanhol, você fica livre. É liberdade o que você vai conseguir, sinceramente. E além, não sei se você já saiba, mas eu fiquei impressionada com esse dado, que Brasil é o segundo país com mais estudantes de espanhol no mundo. Ou seja, que de todas as pessoas que estão estudando espanhol no mundo, o Brasil é o segundo país com mais estudantes de espanhol, sendo de primeiro lugar Estados Unidos e de segundo lugar Brasil. Então, muitos de vocês estão agora já estudando espanhol. Então, é porque realmente a gente precisa do espanhol. Não somente para viajar, para curtir, senão para o trabalho, para garantir melhores empregos, para garantir aquele novo lugar de trabalho que a gente deseja. Então, sabendo isso, muitas das pessoas se perguntarão, nossa, será que eu posso estudar espanhol e mesmo que eu não saiba nada?
Assim, claro, quando a gente começa a estudar espanhol, uma língua, a gente não sabe nada. A gente não tem por que saber nada. O que eu sempre falo, você está aqui para aprender, não para saber. Porque se você já sabe tudo, então no trabalho você perde. Então, você pode começar uma língua, você não precisa ter uma base para começar a fazer um curso, não. O curso te vai dar essa base, vai te dar esses conhecimentos. E como eu já te falei, agora eu vou começar a falar em espanhol e você vai ver que mesmo você não saiba nada, você vai conseguir me acompanhar muito bem. Se você está focado, se você está com caneta e papel e fica assim, com certeza vai aprender. Então, fique calmo. Que se seu nível intermediário, vale a pena? Sempre vale a pena, gente. A gente nunca para de aprender. Sim? E mesmo que você já tenha um bom conhecimento de espanhol, sempre, qualquer coisa que possa complementar a sua educação, nesse caso, o aprendizado de espanhol, vai te fazer bom. E você vai ver isso agora. Agora sim, já depois falando da importância do que é aprender espanhol, vamos agora com o vocabulário relacionado com business, relacionado com negócios. A primeira coisa que a gente tem que aprender, né, que a gente está falando todo o tempo, reunião. E agora eu vou começar a falar em espanhol, gente, já ia esquecer. Então, agora é espanhol mesmo. Então, espanhol. La primera palabra que tenemos que aprender, reunión, reunión, bien parecida al portugués, sin embargo diferente. Recordando que tenemos que marcar la pronunciación de la R. Decimos reunión, reunión. Y negocio, que es una palabra bien parecida al portugués, la verdad que es igual, solamente que no tiene tilde o acento. Decimos negocio, negocio. Ahora, si la quisiéramos hablar en plural, en español de reunión diríamos reuniones, reuniones. Y de negocio diríamos negocios, negocios. ¿Pero por qué? Entonces, en el caso del plural, en el español, para que ustedes ya lo sepan, cuando la palabra termina en una consonante, en este caso como la letra N, ¿ok? Para colocarle el plural solo basta con adicionarle ES. Solo basta con adicionar ES. Reunión, reuniones. Por ejemplo, si tuviéramos la palabra avión, avión, como la palabra termina en N, el plural sería aviones. Avión, aviones. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la palabra canción. El plural sería canciones. En el caso de la palabra negocio, como termina en O, en este caso sería una vocal, lo que hacemos es agregarle una S. Negocio, negocios. Negocio, negocios. Ahora, existen algunas excepciones como las palabras que terminan en Z. En Z. Recordando que Z en español es esta letra que está acá. Entonces, si la palabra termina en Z, por ejemplo, como es el caso de lápiz, como es el caso de pez, ¿ok? Como ella termina en Z, el plural sería cambiar la Z por la letra CES. Es decir, vamos a adicionar lápiz sería lápices. Un minuto, lápices, ¿ok? Lápices. La Z cambia por la CES. Y en el caso del pez sería peces, peces. La Z cambia por la CES. Entonces, ya aprendimos dos palabras importantes. Reunión, que es fácil, negocio y cómo usar el plural en este tipo de palabras que ya les estuve explicando. Cómo realmente se usa el plural en español. Entonces, sabiendo esto, también tenemos que notar un tipo importante que les quería decir, ya que estuvimos estudiando la palabra reunión, que tiene tilde en la O, siempre que nosotros veamos ese tilde, ¿no? Que en español le decimos tilde en español, es la única tilde o acentuación que existe en español. Es la única tilde o acentuación que existe en español. En portugués es mucho más difícil, porque ustedes tienen que decir la cobriña, que es el circunflexo, que si para acá, que si el sombrerito. En español solamente tenemos una tilde y es esta que está acá, que sería A con tilde, E con tilde, I con tilde, O con tilde y U con tilde. Ahora también en español tenemos la famosa virgulilla, que es el símbolo o la cobriña que tiene la N.
que realmente no se llamaría más de N. Cuando siempre que veamos esta letra con esa virgulilla, se trata de la letra ñ, ñ, que equivale a lo que en portugués es NH, ¿ok? ñ, que equivale a lo que en portugués es NH, ¿ok? Entonces, sabiendo ya un poquito de tildes y del plurales, continuamos. Ok, en Brasil nosotros escuchamos mucho la palabra time, time. Ah, voy a hablar con mi time, o time da regional, o time. Entonces, time, como ustedes ya saben, es una palabra derivada del inglés. En español, ¿la podemos escuchar? ¿Se puede utilizar? Sí. Pero ahí va mi siguiente tip o dica que les voy a decir, que ya no sé si percibieron que tip en español es lo que en portugués es dica, ¿ok? Tip, dica. Entonces, si nosotros quisiéramos decir team, me, hay que tener mucho cuidado porque a diferencia del portugués, todas las palabras que en español terminan en consonante y no está acompañada de una vocal, esa consonante va a ser muda. Es decir, en portugués nosotros decimos como que Timi. Para quien es nativo del español, va a creer que hay una I, Timi. Ah, a gente é do time da Colômbia, uma coisa do sur, Timi. En español no diríamos Timi, diríamos Tim, ¿sí? Solamente hablamos la M sin pronunciar la I, Tim, ¿ok? Essa é uma dica porque muitas vezes a gente está falando espanhol, quer falar tim e fala com uma pronunciação em português quando estamos falando em espanhol. Então, ali a gente tem que ter cuidado. Então, falamos do tim. Agora, ¿cuáles son las otras palabras que nosotros pudiéramos utilizar? Vamos a trabajar con el grupo, ¿sí? O vamos a trabajar con el equipo. Nosotros diríamos grupo o diríamos equipo, recordando que no se dice equipe, se dice equipo. Ellos ahorita son un grupo o un equipo que están trabajando, ¿ok? Eso es importante. Ahora, otra palabra importante, apresentação. En portugués, nosotros decimos apresentação, só que en español nosotros no diríamos apresentación, ¿ok? Nosotros diríamos presentación, ¿ok? Entonces, esa A que se puya en el portugués no se dice en el español, se dice presentación, no a presentación, ¿ok? Primera cosa. Ahora, normalmente cuando nosotros hacemos una presentación, como lo que nosotros estamos viendo en esta chica acá, ¿ok? Esta presentación puede tener diferentes, lo que en portugués decimos slides, ¿sí? Ah, mi presentación tiene 20 slides. En español nosotros no diríamos slides necesariamente, recordando que esta es otra palabra derivada del inglés. Nosotros diríamos diapositivas, ¿ok? Diapositivas sería el nombre en español que le diríamos a la cantidad de slides, en este caso en portugués, que tiene una presentación. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo mañana tengo una presentación que tiene 20 diapositivas, ¿ok? ¿Se entendió? Muy bien. Importante, tips, que yo les digo que yo aprovecho para explicarles todo lo que pueda. Hacemos esa familia de palabras para fijar bien esos conocimientos. Cuando nosotros queremos hablar de estos programas, que muchas veces lo utilizamos para hacer las presentaciones, pasa que como estamos tan acostumbrados a decirlo en portugués, con el acento en portugués, a pesar de que son palabras de origen del inglés, cuando queremos hablar en español, hablamos en español pronunciando palabras en inglés con acento portugués. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Palabras como PowerPoint
En portugués normalmente nosotros diríamos PowerPoint, PowerPoint, que está súper ok porque esa es la pronunciación que nosotros diríamos hablando en portugués, PowerPoint, Word, Excel, parecido. Ahora, en español, ya que nosotros no mencionamos, y se los voy a volver a anotar acá, un minuto, anoten aquí esto, chicos, porque luego lo voy a borrar en la siguiente slide, ¿no? Pero lo que les quería mostrar es que en español, para que todo el mundo lo tenga, en español las consonantes son mudas. Entonces, si nosotros vamos a decir PowerPoint, nosotros diríamos PowerPoint más parecido con el inglés. PowerPoint, PowerPoint, y no PowerPoint sheet, o no Word, diríamos Word, Word, sin mencionar a esa D con una I, Word, no, Word, Word, ¿ok? Entonces, eso es algo importante que quiero que poco a poco se vayan fijando para que no lleguen a hablar un español perfecto, para que luego al final, cuando quieran decir PowerPoint, digan PowerPoint como en portugués. Y otra cosa que les quería comentar, que es una palabra bastante escuchada también en el momento de hacer presentaciones, en el momento de estudiar algo, es cuando trabajamos con Excel, ¿no? Que es aquel programa donde podemos hacer gráficas, organizar cuentas. En Excel nosotros podemos trabajar con lo que en español llamamos de planillas, ¿sí? Planillas. Cada hoja que tiene Excel, ¿sí? Cada hoja o folia, cada hoja que tiene Excel, que tiene esas diferentes divisiones, lo llamamos de planillas, planillas de Excel, planillas de Excel. ¿Okay? Aquí les dejo esta palabra extra para que también la anoten y aprendan con ella. Muy bien, ahora la famosa palabra relatorios. ¿Quién en su vida no ha tenido que presentar un relatorio? En portugués es relatorio, muy bien. Só que en español no. En español nosotros no hablamos de relatorios, hablamos de reportes. Reportes. Entonces, muchas empresas, después de una reunión, tienen que hacer un reporte. O quizás después de alguna reunión semanal, tienen que hacer reportes semanales. Tienen que hacer reportes semanales. ¿Okay? Entonces, relatorio no existe. Si ustedes llegan en una reunión y dicen relatorio, ninguém va a entender. Se falaría reportes. Y lo más importante y lo que tienen que tener cuidado, que ya deben estar percibiendo, es la pronunciación. Ya que si leyéramos esta palabra en portugués, a gente fala relatorios, relatorios. Mientras que en español la R, que tiene esa fuerza, esa posible dificultad al momento de hablar, se diría re, re, ¿ok? Tiene que vibrar, no es fácil, es un desafío, pero se puede conseguir esa pronunciación. Entonces diríamos relatorios o diríamos reportes, ¿muy bien? Sabiendo esto, seguimos. Siguiente palabra, muchas veces escuchada. En español no diríamos ejecutivos, que son las personas que trabajan en empresas, ¿no? Nosotros diríamos ejecutivos, ejecutivos. Recordando o notando que la pronunciación de la J en español no es como en portugués, que normalmente en portugués es ya, ye, yi, yo, yo. En español no es así. En español sería ha, he, hi, ho, hu. Ha, he, hi, ho, hu. Entonces, como podrán notar, nosotros estamos aprendiendo vocabulario acompañado de gramática, ¿ok? Para que así las posibles dudas que pudieran salir relacionadas con estas pronunciaciones ya las pudieran resolver, ¿ok? Entonces sería ejecutivos, no ejecutivos. Sabiendo esto, seguimos sí, paramos no. Ese siempre lo digo. Ok, aquí tenemos otro dato interesante. Normalmente cuando también nosotros estamos haciendo una presentación, posiblemente de un relatorio, ¿ok?
podemos tener gráficos. Gráficos, la palabra gráficos es similar o igual entre el portugués y el español. Lo importante es que tenemos que saber que muchas veces en estos gráficos nosotros podemos ver aumentos, podemos ver picos o podemos ver disminuciones. Entonces muchas veces en esos gráficos podemos tener picos, como en portugués, podemos tener un aumento, ¿ok? O un aumento, o podemos ver una disminución. Es una disminución de un punto A al punto B, hubo una disminución. También decimos muchas veces, dependiendo del tema, hubo una caída. Por ejemplo, acá, de este punto acá al siguiente punto hubo una caída en las ventas, una caída en los ahorros, una caída. Entonces, de aquí para acá hablamos de caída, no se dice queda como en portugués. Entonces, sabiendo esto, podemos entender que un gráfico puede tener picos, puede aumentar, puede disminuir o tener quedas, ¿ok? Ahora aquí yo les quería explicar ciertas palabras que traen cierta confusión, ya que son un falso amigo entre el español y el portugués, un falso connato. En español nosotros podemos hablar de ganancia de una forma muy tranquila y de muy positiva porque tiene una connotación positiva diferente al portugués, porque ganancia significa cuando tú ganas dinero, cuando tú recibes dinero. Por ejemplo, yo al final del mes, yo gano X cantidad de dinero, yo gano 1.000 reales al final del mes, esa es mi ganancia, eso es lo que yo recibo, ¿sí? Que es lo que en portugués nosotros hablamos de lucro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ganancia es lucro. Por ejemplo, yo tuve una ganancia en esta semana porque tuve 10 ventas de este producto. Ganancia está súper ok. Ahora, cuando nos referimos a la palabra gananciosa no se utiliza en español, ¿sí? No es el mismo significado que tiene en el español. No se utiliza la palabra gananciosa como un adjetivo para describir a alguien. No. La palabra que sí utilizamos sería la palabra ambiciosa. Y la palabra ambiciosa, dependiendo del contexto, puede tener un significado positivo o puede tener un significado negativo. Si yo digo, por ejemplo, yo soy muy ambiciosa con mis estudiantes porque yo quiero que ellos saquen las mejores notas, está ok. O si quiero decir, esa persona es muy ambiciosa, solo piensa en el dinero, solo piensa en ganar y ganar, hace malas cosas. Estamos usando la palabra ambiciosa de forma negativa. Ahora, lo que no podemos hacer es usar la palabra gananciosa en español para describir a personas porque no se usa. Entonces, al final, ¿cuáles son las palabras importantes que tenemos que aprender? Ganancia, que es lo que es lucro en portugués. Ambiciosa, que puede ser puede tener un significado tanto positivo como negativo en español, ¿ok? Y gananciosa, que no se usa. ¿Chévere? ¿Tranquilo? Entonces, seguimos, ¿sí? Paramos, no. Bien. Palabras claves que nosotros normalmente usamos en el día a día cuando trabajamos. La palabra adjuntar. Adjuntar sería lo que en portugués es adicionar, ¿sí? Adjuntar un documento. Aplazar. Cuando usamos la palabra aplazar es cuando nosotros estamos postergando una reunión. Por ejemplo, hoy no me puedo reunir, me reúno en la siguiente reunión, en el siguiente día, la siguiente semana. Adjuntar, aplazar, palabras que usamos en este ambiente. Firma, muy importante, la firma. La firma es cuando agarramos un lápiz y firmamos. Normalmente cuando estamos cerrando un contrato nosotros lo firmamos, ¿ok? Firma. Y presupuesto es una palabra clave también que lo usamos muchísimo en el ambiente laboral, porque presupuesto es lo que en portugués sería un orçamento, que es cuando hacemos una solicitud formal de cuánto cuestan
ciertos equipamientos, ciertos proyectos, ciertos funcionarios y tener en un papel formal lo que se va a gastar en X cosas, ¿ok? Llamaríamos de presupuesto. Presupuesto. Muy bien. Y ya para ir cerrando este vocabulario que hemos estado aprendiendo, ya que después va a quedar como que mucha cosa y ya tenemos otros días también para aprender, les quería enseñar una frase muy escuchada en el ambiente laboral, en las oficinas, en las reuniones, que es cuando hablamos manos a la obra. Manos a la obra. Cuando nosotros decimos manos a la obra es como que vamos a trabajar, vamos a ponernos en acción, vamos a poder hacer las cosas. Manos a la obra. Y nos ponemos a trabajar. Entonces, sí, chicos, decimos manos a la obra. Muy común en español. Aquí también quiero acompañar esta clase con una canción que les quería recomendar porque es una canción que muchos se impresionan al escucharlas, que es la canción llamada Evidencias de Ana Gabriel. Por favor, escúchenla. Y después que la escuchen, hablamos. Me dejan en los comentarios qué les pareció, porque yo sé que les va a causar mucha impresión esta canción. No voy a decir más nada, escúchenla y después hablamos. Muy bien, chicos, si me cuentan, ¿les gustó la clase? ¿Qué tal les pareció? Es solo el comienzo, hay mucho que aprender. No es solamente el contenido y el vocabulario, que es súper importante, sino también la importancia que hay a través de este contenido. Tenemos aún más clases durante esta semana para seguir curtiendo, aprendiendo. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, dejen en los comentarios. Díganme qué tal les pareció, porque así es mi manera de ver qué más les puedo ofrecer para ustedes continuar aprendiendo español. ¿Ok? Chicas, antes de culminar, muitos de vocês quizás já sabem, agora eu vou começar a falar em português, né? Mas se vocês querem continuar aprendendo, podem me seguir no Instagram Espanhol com Ira. Ali eu coloco dicas, vocabulários diários para vocês aprender espanhol, completamente gratuito. Então aproveita que é uma ferramenta muito boa, um aplicativo muito legal para vocês aprender espanhol dia a dia. E o que a gente vai ver amanhã? Amanhã a gente vamos aprender a como escrever um e-mail em espanhol, quais são as maiores dificuldades do aprendizado de espanhol e como posso te ajudar, e como funciona meu método de ensino. Então, é isso que a gente vai estudar amanhã. A verdade, na aula da quarta-feira, porque amanhã temos a entrevista, certo? E claro que sim, a gente vai ter tarefa. Aqui eu coloquei lo que em espanhol é uma sopa de letras, com várias vocabulario en español. Yo les voy a colocar el documento en PDF para que vocês descarreguem o documento e assim vocês façam a tarefa. Só que as palavras vão estar em português, mas vocês vão ter que procurar lê-las no significado em espanhol. Então, tomara que vocês curtam e aprendam muito com elas. Muito, muito, muito obrigada por assistir a aula. Tomara que vocês aproveitem muito e que na seguinte aula vocês curtam ainda mais. Beijos, até a próxima aula.